Além da reportagem. Olá, para você que acompanha o podcast da CBN Amazônia, seja muito bem-vindo. Este é o Além da Reportagem, um podcast onde a proposta é trazer toda a apuração, produção, olhar jornalístico antes que vá para o ar. Toda a reportagem, a produção que é feita quando você assiste na sua casa ou ouve no seu carro. Hoje, inclusive, o episódio é mais que especial. A gente recebe aqui nos estúdios da CBN a Daniela Branches, ela que é repórter do Núcleo Globo aqui em Manaus. Daniela, boa tarde, boa noite, bom dia. É assim que a gente fala no podcast, né? Não sabemos quando vão ouvir. A hora, né? Então, Exato. gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Que ótimo poder estar aqui e contar tudo para vocês. Com Daniela Branches, também temos aqui o repórter cinematográfico do Núcleo da Globo em Manaus, Alexandro Pereira. Tudo bom, Alexandro? Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite também. Estamos aqui para contar a história. Hoje a gente vai falar sobre uma expedição ao Peru, ao MISM, ao Monte MISM, onde eles foram conhecer aqui. Apenas parte da equipe que fez essa viagem aí, um tanto quanto no tempo, em parte da região amazônica, que fica aqui próximo ao Brasil, ao Peru, para conhecer o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, onde nasce esse rio, todo o contexto histórico dele e, é claro, o que vem acompanhando a questão cultural, não é mesmo? É, isso mesmo. A gente quis enfrentar esse desafio todo para chegar até a nascente e ver de perto, né, como que o Rio Amazonas se inicia, porque a grandiosidade dele a gente conhece, a gente anda muito pela Amazônia, a gente sabe o quanto que as pessoas dependem das águas desse rio para nossa navegação, para a vida mesmo, para a sobrevivência. E assim, a gente passou por um período que para a gente foi muito assustador, que foi a seca extrema, né, de 2023, que inclusive o Rio Amazonas chegou a níveis críticos e aquilo realmente chamou muito a nossa atenção. E a gente tinha pensado em fazer um material especial sobre água, né, sobre vida nas águas amazônicas. E a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos visitar a nascente? A gente podia ir até a nascente. E aí começou assim, dessa conversa, dessa curiosidade, para a gente poder planejar tudo e chegar lá. Agora, vocês exploraram uma região que é Arequipa, no sul do Peru, uma viagem longa, Alexandre. Como foi isso até a chegada no local? Já foi mais cansativo? Todo o preparo físico para isso existiu previamente? A gente, como ela falou, a gente teve essa ideia todinha, a gente pesquisou, passamos semanas pesquisando até o momento. Daí quando ela falou, vamos subir o monte. Daí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Preparação nenhuma, zero, né? A gente tava correndo de vez em quando. A gente teve um período até a gente acertar tudo, acho que 2 semanas. Eu fiz no intensivo, eu fui pra academia fazer uma corridinha, cardio, uma coisa. uma cardio, porque era muito além do que eu esperava. Muito além mesmo. Assim, a gente pensou na pauta, eu acho que era tipo mês de fevereiro, mais ou menos. Mais ou menos. Começamos Começamos a pesquisar. Do ano 2023. E aí a gente começou a pesquisar, porque a gente estava buscando conhecer o roteiro, né? Porque inicialmente a gente pensou em ir sozinhos, né? Vamos e tal, como mochileiros mesmo. Só que aí eu fui pesquisando e vi que o Virgílio Viana, que é o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável aqui, tinha publicado um vídeo de que ele tinha ido lá na nascente em 2014. E aí eu liguei para ele, por curiosidade, para a gente poder saber sobre o roteiro, como que ele tinha feito e tudo, porque a gente estava buscando formas de organizar a viagem, né? E aí, nessa conversa, acabou que eu descobri que a FAI estava com um projeto que ela queria apresentar ao governo peruano, e já tinha uns 10 anos essa conversa, mais ou menos, que era de proteção à nascente. Então, ali já me interessou. Aí ele se interessou também pela viagem, falou, vamos todo mundo junto. Então, assim, acertou. Foram meses para a gente dizer assim, vamos, porque ficou naquela, vai, não vai e tal, não sei o quê. E quando acertou mesmo, aí a gente teve pouco tempo para poder... Para se preparar. Vamos se preparar, comprar roupa de frio e fazer não sei o quê, aquelas coisas todas, sabe? Então, o período para preparação foi um pouco menos de um ano, né? Eu vi que vocês estiveram lá no Peru em outubro. A gente estava em... Não, foi muito menos de um ano. Foi bem menos de um ano, porque a gente planejou mais ou menos em fevereiro. A gente teve a primeira conversa ali com o Virgílio. As conversas só. E aí a gente foi, fevereiro,
Acho que foi um pouquinho mais para Foi frente. mais pra Foram frente. poucos meses, assim. Foram uns 4 meses, mais ou menos. Se a assim, gente viajou em conversando. outubro, mais ou menos junho, julho, a gente começou a negociação. Aí quando Exatamente. bateu o martelo, foi mais ou menos o período de 2 meses mais ou menos de preparação. Ou menos que isso. Menos que isso. Foi tudo muito curto, muito rápido, né? Agora, nesse período curto para ir para um outro país, precisa aí de toda uma equipe envolvida. Só vocês dois estão aqui no Além da Reportagem. Queria saber o quantitativo de pessoas envolvidas aí nessa série de reportagem. Como que foi isso, a questão da preparação mesmo? Você falou que entrou em comunicação com a FAS aqui em Manaus, mas para além disso, lá, no roteiro em que vocês fizeram, como que foi essa comunicação anteriormente? A gente teve, assim, um apoio incrível da FAS. Então, assim, nós aqui da região amazônica fomos 3. Eu, o Alê e o Henrique, que é o nosso auxiliar. A grande parte mesmo de organização, na ajuda de tudo, foi a equipe da Fundação Amazônia Sustentável. Então, assim, eles já tinham, na época, todos os contatos. A gente foi para acompanhar uma reunião que eles estavam tendo lá com o governo. Então, assim, a gente entrou já nessa organização, nesse roteiro deles, né? E a gente acompanhou, e eles acompanharam a expedição, mas a gente junto com eles no roteiro que eles estavam fazendo, entendeu? Então foi uma parceria muito grande que a gente teve com eles. No início da viagem, a gente tinha quantas pessoas, contando com o pessoal da FAS? Éramos nós 3, A aí Bruna, a Roberta, o o Virgílio. Virgílio, a Karina, acho que só, né? Só. 7 pessoas, assim, mais ou menos. Fora os guias, né? E fora os guias, Os guias né? que eram 4. Aham, que é um mas os guias, assim, ainda que estivessem na viagem com vocês, eram fora partes, eram contratados? Como foi isso? Porque tudo foi contratado, assim. Para a gente poder ir nesses roteiros, a gente tem que ter uma equipe de guia turístico. Sim. Cadastrada. Montanhistas, né? conhece. Pessoas que são experientes e que conhecem a região, porque é um deserto, né? Então, assim, eles levam a gente nos lugares certos e acompanham a gente, né? No caso do MISME, que a gente teve que dormir na base do MISME, né? Toda a estrutura de dormida, todo a alimentação, os equipamentos para subir, para escalar, fornecido por esse pessoal. Perfeito. Agora, queria muito parabenizar pelas imagens. Fiquei apaixonadíssima pelas imagens, Alexandre. Meu Deus, desde o início, assim, já do primeiro episódio, pelo menos que foi ao ar separadamente aqui na Rede Amazônica, da visão, assim, um tanto quanto panorâmica do Peru. Perfeitos, lindas. O primeiro episódio já mostra ali um pouco do contexto histórico da cidade. Daniela subindo ali as escadas, indo exatamente, fazendo exatamente o trajeto. Já queria saber um pouco melhor disso, inclusive. Contexto histórico que você traz na viagem. Começa, assim, de uma ordem mais cronológica, chegou no Peru, se instalou, a partir dali fez toda uma exploração. Conta pra gente. Foi isso. A gente chegou em Arequipa. A gente viajou, acho que de avião foram 9 horas, né, Ale? Pra gente poder chegar lá em Arequipa, saindo de Manaus, né? A gente teve escala no Panamá, rapidinho ali, depois foi pra Lima, e de Lima a gente foi pra Arequipa, de avião. Então, a gente já conheceu Arequipa na manhã seguinte, que foi logo ali na reunião, né? E aí depois a gente já ficou com um roteiro de conhecer um pouco do centro histórico. A gente conheceu lá o Monastério de Santa Catalina, né? Aquela obra lindíssima de 400 anos, é impressionante. E foi a primeira vez que eu vi rochas vulcânicas de perto, né? Que é o que deixa a cidade assim completamente esbranquiçada. A gente olha de cima, parece que é tudo feito só de rocha, né? E é tão bonito de ver. Mas e aí a gente viu a catedral, né? A catedral que já teve a torre destruída por causa de terremoto, né? Ela estava, enfim, lindíssima. Local assustador. O local lá de Santa Catarina, porque esse local do monastério já virou um museu, né? Enfim, eles têm uma outra parte, um complexo novo que a gente não pode nem filmar, porque as noviças estão lá, as pessoas enclausuradas ficam lá. Mas o que virou o museu... enfim, a obra ela é gigantesca, as paredes são largas e é um ambiente abandonado, sombrio, né? Eu entrei no quarto das noviças, é um ambiente bem, assim, para mim foi assustador, parecia um filme de terror. A energia do ambiente, do local? Eu acho, mas eu acho que porque é meio escuro, sabe? E aí, como é uma coisa meio de museu, tinha um manequim
Parecia que o que manequim olhava pra simulava ti. uma noviça. Aí ela tava de costas, olhando pra parede. Aí eu entrei e falei, nossa, parece que eu tô realmente num filme de terror. Parecia um tanto quanto um cenário, né? Eu cheguei a E ver é a silêncio, imagem. aí Aham. fica... Aí, assim, é um silêncio, mas tem uma música de fundo meio religiosa, assim, é um negócio bem sinistro. Agora, Alexandre, logo as primeiras impressões de Arequipa, né? Que foi a cidade no sul do Peru que vocês foram. Receptividade das pessoas, né? Vocês mostraram ali um tanto quanto um contato, né, com os moradores da região, mostrou também, teve cenas do Halloween na época, como foi, além da temperatura também. Vou falar Pra quem primeiro sai de Manaus e vai pra uma primeiro região. a questão da imagem. Logo quando a gente está saindo de Lima, a gente está filmando de dentro do avião, parece que você está em outro planeta. Fora da Terra. Fora Parece da que a gente Terra. tá fora da Terra. Parece que você vê aquelas cenas de filme, que você vê o planeta ali longe, era igualzinho, aquele azul, aquela montanha rochosa, como você estivesse vendo o planeta de fora. Lindo, maravilhoso. Eu falei, é aqui. Então, a gente que é de imagem, para onde a gente olha, é um ambiente diferente, é uma paisagem diferente. Então, como eu falo, as imagens estão bonitas, não é por... Tá certo, eu faço parte, mas a natureza é linda. Há uma inspiração. Há uma inspiração por si mesmo, entendeu? Halloween, nunca tinha visto Halloween na minha vida. Eu ficava besta, falava pra ela, eu ficava besta quando via o pessoal fantasiar na rua. Não Sabe? com a cultura deles, né? Porque Sabe? realmente mostrou uma movimentação diferente, pelo menos Gente, pra lá. mas era uma movimentação muito grande. Muito grande, muita gente. O Halloween a gente já viu também quando a gente voltou, né? Acho que a gente já estava se despedindo, aí acho que foi a nossa última noite em Arequipa. E era um movimento impressionante. Era muita gente, todo mundo indo para a Praça das Armas, que é onde fica a Catedral de Arequipa. Todo mundo fantasiado, era fantasia de todo jeito, e gente. Falei, nossa senhora, parece brasileiro, né? Tudo acaba na rua. É um negócio assim. E existe alguma semelhança? Você notou alguma semelhança? Sim, a questão de comunicação. Eu, particularmente, eu sou muito comunicativo. Já percebeu, né? Eu não falo. Diga, Alexandre, eu diga. não falo espanhol, eu vou no portunhol. Quando não vou no portunhol, eu vou na mímica. Quando eu não acerto a mímica, eu chamo minha amiga. Me socorre aqui. Como se eu fosse a fluente, né? Ele me chama assim, me socorre como se eu fosse a fluente. E eu lá junto aprendendo Mas tudo. o pessoal acolheram a gente de tal forma que é como se fosse um amazonense. A gente acolhe as pessoas, sempre digo amazonense, acolhe as pessoas de coração. A gente dá um cantinho aqui para a pessoa ficar, e lá foi a mesma coisa. Os guias, até hoje eu tenho contato com ele e ele fica perguntando as coisas, como é que eu tô, e eu pergunto como é que eles estão lá, pela tal sintonia que a gente teve com eles lá. Me pergunto, por ser uma equipe de reportagem estrangeira, se existiu ali uma certa vergonha, timidez em falar com vocês. Foi uma dificuldade para vocês, enquanto pessoas que estavam buscando personagens, os entrevistados, que é o que a gente chama, né, enquanto jornalistas, para uma reportagem? Ou foi mais tranquilo? Em outro idioma, você fala? Também. Assim, a gente tem um pouco de receio, na verdade, né? Porque a gente não sabe como que vai ser a receptividade dessas pessoas, né? Aí, de repente, você chega, uma jornalista, um câmera, todo mundo ali, é meio intimidador. Para um brasileiro já é, né? Mas, por incrível que pareça, a gente foi muito bem recebido, né, por essas pessoas. Então, cada vez que a gente tentava conversar com alguém e eles conseguiam compreender... Aí eles perguntavam, é periodista, é jornalista do Brasil, não sei o quê. Então, isso já dava uma abertura pra gente. Então, acho que foi mais fácil. A parte mais legal, assim, colocando a Arequipa, ainda chegando na parte de Arequipa, é quando a gente estava fazendo a gravação na frente da catedral, que vieram os músicos até próximo da gente e começaram a tocar. Aí, do nada, saiu uma brasileirinha. Foi, eles perceberam que nós éramos brasileiros, né? Não, eles perguntaram, Sim. brasileiros, não sei o quê. Aí a gente falou, a gente é do Brasil. Aí eles tocaram uma brasileirinha pra gente. Aí me tiraram pra dançar. Sim. Era um grupo de músicos, né? Que eles chamam, acho que é Los Tunos. E aí eles são universitários que saem tocando para ganhar dinheiro, e segundo eles para conquistar as mulheres e tal. Super vestidos, assim, caracterizados, sabe? Foi bem legal. Uma bem coisa bem divertido. charmosa, né? Sim, Percebi nas imagens. Agora, ainda falando sobre esse aspecto um tanto quanto cultural do Peru, a gente percebeu também nas imagens da reportagem as alpacas, as lhamas, que é muito importante até para a questão econômica do país. Como é que foi isso, essa experiência? Porque ao
longo de todo o trajeto até vocês chegarem ao pico, a nascente realmente do Rio Amazonas, também passaram por pastores, criadores desses animais. Como é que foi conhecer um pouco dessa questão econômica mesmo, né? Porque além de ser um país frio, que precisa, né, enfim, da lã, que é proveniente desses animais, eles também comem esses animais, né? Tem a questão da culinária, como que... Da alimentação, da sobrevivência mesmo, né? Eles... o primeiro contato que a gente teve com esses animais foi em Arequipa mesmo, na capital, quando a gente foi visitar a primeira fábrica têxtil, e aí eles estavam lá, né, para tirar foto e tudo. E depois, quando a gente já foi em direção a Chivai, que era a região onde a gente realmente já ia se preparar para poder subir para a nascente. E pelo caminho, a gente até brincou, que a gente falou, bora logo fazer imagem aqui, porque eu não sei se a gente vai ver esses animais aqui pelo caminho. Era só o que a gente viu. Fofíssimas. Não, depois fiquei até enjoado. A gente olhava, eu falei, eu não quero mais filmar. Não quero mais ver. Logo no início, por onde eu vi, eu falei, eu quero parar, eu quero fazer, eu quero filmar, eu quero parar. Para garantir imagem. Mas depois a gente via tanto, em todo lugar elas estavam. Nunca senti um negócio Mais tão do que fofo, gente. tão fofinho como ele. Meu Deus do céu. Não, aí ele falava assim, abraça. Eu falava, calma, agora que eu tô conhecendo o animal, Ganhando abraça familiaridade. logo. E no final, ela não gostou de mim, ela gostou dele. Só queria ficar agarrado. Só queria ficar com ele. A primeira que a gente viu, né? Mas, enfim, são muitos, né? O rebanho deles, assim, é enorme em relação às alpacas, principalmente porque ela é a maior responsável pela quantidade de lã que o país tem, né? Eles são os maiores exportadores, assim, de roupa da América do Sul. Mas aí as lhamas também e as vicúnias, né? Porque as vicúnias, elas são... elas não podem ser domesticadas. As alpacas já são domesticadas há mais de 6 mil anos. Elas e as lhamas, né? Já é uma cultura inca, né? Mas as vicúnias não podem, é proibido domesticar. Então, elas são animais selvagens. Selvagem. E existe, inclusive, eu até falei, isso é uma outra pauta, porque existe, a gente não conseguiu mostrar, né? Existe um ritual para se capturar a vicúnia, para retirar o pelo do dorso dela aqui, né, da parte do dorso, que é o único pelo que eles conseguem tirar dela, porque ela não tem tanto pelo assim. Mas o pelo dela é o mais caro que tem. Teve uma peça que a gente viu por 800 euros. Eu cheguei a perceber ali, né? Eles vendendo, em qualquer lugar que você chegava, tinha ali. Elas são mais finas. Agora, Daniela Branches provou a carne da alpaca ou da lhama? Não da lembro. alpaca, né? Da alpaca. Alexandre provou também? Claramente. Duas vezes. Enfim, traga aí então um review pra gente. Como é que foi? Gostou, não gostou? Tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente, um gosto de uma carne... Eu não sei dizer mais ou menos, igualar aqui com a nossa aqui, mas é um sabor meio forte, assim, e gostoso, saboroso, muito saboroso. A culinária peruana é uma culinária cheia de temperos, então a carne é muito bem temperada, a comida é muito saborosa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu confesso que hoje eu já tenho um pouco mais de resistência em provar carnes novas, né? Ela me deu dela. Aí eu tive que provar, porque, enfim, eu tinha que provar para falar como é que era. Então, eu fiz realmente ali na hora que a gente estava gravando. E eu achei que a carne, ela é muito parecida com a carne bovina, né? Com o filé bovino, inclusive. Mas eu ainda prefiro o bovino. Diferença? Tu acha que é mais leve o bovino? Eu acho que é mais leve. Pode ser o preparo também, né? E pode ser também o tempero, né? Mas a dela é isso. muito mais macia. Ela é uma carne bem É macia. uma carne bem macia. Dá pra perceber que ela parece mais fina também. Não sei se é o corte, tem tudo Pode isso. Que é uma ser. questão cultural, Mas peruana. o gosto é diferente também. Isso é bem claro. O gosto é muito bem diferente do que... Parece um pouco um carneiro, assim, o gosto. O gosto é um pouco de carneiro. Talvez por isso, porque eu tenho um negócio Tá aí, pronto. que eu não como carneiro, né? É um pouco parecido. Então, eu acho que o problema para mim é o cheiro. Sim. Porque eu faço uma ligação do cheiro do animal com a carne. E como para mim eles têm um cheiro de caprino mesmo, eu chego perto deles, eu acho que o cheiro é muito parecido com carneiro, com ovelha, com tudo dessas coisas. Aí já entra na memória, já vai lá para minha memória isso, entendeu? Fico... Não tô comendo alpaca, é outra coisa que eu já disse pra mim mesmo que eu não gosto. Agora, até então, percebo que, pelo menos olhando de fora, as principais dificuldades puderam ser
a comunicação com o espanhol, vocês ali num portunhol, numa mímica, como o Alexandre trouxe, mas também a temperatura. A gente pode trazer esses dois como as principais dificuldades, porque Manaus, temperatura é quase 40 graus, pelo menos sensação térmica, né? Sim. Indo para um país como o Peru, a gente já percebe vocês de agasalho, com uma roupa não tão ali remetendo a uma regata, como é que é essa questão, tanto da comunicação quanto da temperatura. Alexandre, que tentou trazer um preparo físico, mas não foi suficiente, Não me foi parece. suficiente. E me quebrei todinho também. Por exemplo, a gente saiu daqui, vamos supor, com 40 graus. A gente se deparou com Arequipa, quanto mais ou menos? Arequipa tava com, acho que era 12 graus. 12. Aguentei, estava suportável, tudo bonitinho. A gente aclimatou ali um dia. E quando a gente foi para Chivai, tem um mirante que... A gente qual pegou é a altitude? 4 graus lá. Qual é a altitude do mirante? É quase 5.000. Quase 5.000. Então eu saí de Arequipa com uma blusa normal, pá. Aí ela chegou no mirante, tá, vamos gravar. Daí eu falei, vamos gravar, beleza. A partir do momento, meu dedo não dá, eu tive que tirar a luva. A partir do momento que eu tiro a luva, dá aquele vento que sai entrando no meu corpo, rasgando tudo. Eu falei, Dani, eu não aguento não. Ele não Aí conseguia eu meti a ficar luva de fora pra novo. gravar. Aí vamos gravar a passagem. Aí ela gravava, quero fazer de novo. De lá eu tinha que tirar a luva de novo. Eu morrendo de frio, ele tinha que morrer de frio também, né? Então, Tortura nessa pros hora, dois. aí ela vai toda agasalhada, toda bonitinha, e eu marquei que eu só tava com o moletom, tinha deixado o agasalho lá dentro do carro. E não rolava fazer um furo assim na... Não tinha como. E parece que é navalha, agulha entrando, aquele vento gelado entrando no teu A corpo. sensação A batendo na sensação. pele. E o dedo fazia assim, a mão fazia assim, eu não treme que tá aqui. E a mão, e a gente batendo. E ela bonita lá, não quero gravar aqui não, eu quero gravar ali. Ali, Tem ó. as pedrinhas, vamos gravar. Sabe? Torturando o cinegrafista dela. Eu tenho culpa se ele não se preparou, né? Outra dificuldade, a relação entre os dois nessa viagem. Ih, tem muita história pra contar. Mas ali, olha, termina. eu vou te falar que eu acho que assim, o frio, com certeza, ele foi um dos grandes desafios, assim, um dos grandes pontos da viagem. A altitude foi um outro grande ponto, porque ele falou do preparo, por exemplo, preparo físico. Eu não acho que eu estava despreparada, porque eu já vinha de uma rotina assim muito boa, né, de prática de atividade física. E eu estava me achando assim, pô, tô super preparada, vou subir e tal, não sei o quê. Mas não valeu de nada. Era como se eu não tivesse nenhum exercício em nenhum dia da minha vida. Porque a altitude, ela bloqueia a tua capacidade de respirar normalmente, né? Então, ela diminui a altitude e a redução realmente do oxigênio. Então, para você respirar, é muito difícil, fica muito pesado e tudo que você faz na vida, arrumar o cabelo cansa. Então, foi muito, para mim, foi o que foi mais desafiador. Além do frio. E olha que eu sou uma pessoa muito friorenta, mas a altitude, para mim, ela foi um desafio, assim, de todos, sabe? A pressão nos olhos, pressão na cabeça, eu sentia dor no corpo, do fio de cabelo até o pé, assim. Era uma sensação bem difícil. Agora, a alimentação em meio a isso, assim, sentiu algum tipo de impacto, né? Porque vocês acabam se concentrando em sobreviver, a respirar ali, controlar a respiração. A gente buscou não uma tão alimentação densa. Mais light. tipo assim, né? fast food, assim, sabe? Uhum. A gente foi em busca de hambúrguer, onde tinha pizza, restaurante que tinha carne, para não fugir muito, né? Para a gente também não ficar sem comer ou experimentar coisa que de repente fizesse mal e a gente Em não meio podia a- passar mal ali. Aham, Que a meio- alimentação, por exemplo, quando a gente vai para a montanha já é totalmente diferente, que é a alimentação que eles fazem, que os guias fazem. Então é sopinha, é coisa muito Leve. rápida, assim, leve e rápido, assim, muito líquido, né? Eles fazem muita sopa, café da manhã, bolacha normal. E a gente, vou te falar que a gente nem sente fome. Na região da montanha, a gente nem sentiu fome, assim. Acho que a gente estava tão... a nossa palavra regional, a gente estava tão baqueado da altitude, do frio, de tudo que a gente estava passando ali, a gente estava tão acabado que eu acho que a última coisa que a gente pensava era em comer. Colocar um adentro desse negócio que ela falou da altitude, assim. A questão da altitude é muito, dá mais pra gente que vai trabalhando. Porque, particularmente, eu vou levando uma câmera. E eu tenho que filmar de frente, tenho que filmar de costa, tenho que filmar de meio, tenho que levantar drone. O pessoal tá lá longe, eu tô filmando o drone. Depois eu tenho que dar uma... Agora pensa, dar uma corridinha na altitude quando chega Não lá. é apenas subir, Não né? é só subir. É subir trabalhando. E você sobe...
tanto a parte física como mental, porque você vai subindo e vai produzindo, você vai subindo e vai produzindo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou deixar de fazer? Pô, já fiz aquilo, agora como eu vou? Vou ter que ir lá na frente, vou ter que voltar, espera aí. E isso vai nos deixando, mais lá na frente da conversa, quando chegar na montanha, eu vou falar o que aconteceu mais lá na frente, que foi um negócio Aproveitando esse gancho, no momento em que vocês fazem o trajeto para ir ainda em direção ao Monte Misme, né, que fica em Chivai? Chivai, Chivai. A gente percebe ali no documentário que vocês conhecem, né, algumas pessoas daquela região ali que cuidam de lhamas, de alpacas. Queria entender melhor a realidade deles, receptividade, como é que aquilo... Porque fica muito claro no documentário que eles sofrem já com a falta de chuva, com a questão climática, que é algo que fica muito claro, assim, um tanto quanto uma denúncia no documentário. Como é que foi isso? Eles já passavam isso pra gente quando a gente chegou lá, que já existe inclusive uma questão de racionamento de água. Eles têm assim um reservatório que tem um reservatório já de centenas de anos, que consegue manter a água da chuva, e eles estão tentando, junto aos governos, né, às autoridades, a construção de novos reservatórios entre aqueles bolsões ali das montanhas, para tentar alimentar toda a cadeia produtiva deles, que é da agricultura até a criação dos animais, né, para que eles consigam manter os pastos mais hidratados, né, e de maior qualidade para aqueles animais, para que eles fiquem melhor alimentados e consigam produzir melhor, né? E isso refletia na perda de animais, na falta de alimentos para eles, porque parece que eles moram em uma região tanto quanto distante. Por isso que essa falta de água, a falta de chuva é uma escassez maior para eles, né? Porque não tem a capital, por exemplo, uma cidade mais próxima para buscar essa assistência. Como que fica, então, a realidade? Assim, há esses pastores, assim, esses criadores, pela região inteira, né? Porque é uma região de altitude. Então, como são animais andinos, que eles têm que ficar nessa área de montanha, eles são originários dessas áreas, então, eles estão por toda parte. A questão da mortandade... ainda para eles é uma coisa que eles conseguem controlar, porque eles vão em busca da forma de sobreviver e de poder ajudar, né? O problema é que muitos animais ficam magros, né? Eles não conseguem se alimentar direito e eles também não conseguem se hidratar direito por falta da água, né? Então eles precisam estar buscando a fonte. Onde tem água? Vamos lá. Então eles levam os animais. Eles fazem esse pastoreio todos os dias em busca de alimento, em busca de água. Eles ficam numa certa região onde há um pasto que já existe, mas muitas vezes aquele pasto já está seco. Aí tem que ir para outro lugar, né? A agricultura é a mesma coisa. Eles trabalham hoje com a água da chuva. Então, eles precisam fazer reservatórios, inclusive alguns particulares em casa e tal, para poder puxar a água e já ir garantir aquela água ali para ir irrigando, né? Porque eles dizem que até no período de frio, nosso desafio foi no final de outubro, que já era o finalzinho do período seco deles. Ou seja, já era para estar começando a chover, já era para estar começando a nevar, e não estava. Então, assim, eles dizem que a chuva lá, nesse período de chuva, acontece de 20 em 20 dias. Então, se são 4, 5 meses, imagina. São 4, 6 chuvas para essa cadeia produtiva inteira. Então, é muito, muito complicado. E não é só eles. chover, né? A quantidade de chuva que cai também. Exato. E esse negócio da água lá é um negócio incrível, que eles têm um sistema de água, onde há um racionamento, né? Eles organizam. Onde eles organizam, que é uma coisa muito arcaica, que você vê, é tipo um modelo de córregozinho, onde o cara trava água aqui, ó, o seu João hoje vai ter água. Agora, hoje o seu João não, Dona Maria. E eles conseguem fazer esse modelo canais, né? de canais muito incrível. Tipo, e os bolsões d'água deles, hoje, é da época dos Incas, é isso? Ele tem um reservatório, são reservatórios que é bem antigo, antigos. e os outros eles estão construindo agora. Mas construindo no mesmo modelo. No mesmo No modelo. mesmo Eles modelo. querem buscar a mesma engenharia, né, que foi feita. Da época dos Incas. Da época dos Incas. Que é armazenamento de água da chuva. Fica aqueles bolsões, aqueles grandes lagos ali, e dali eles vão distribuindo a água para as casas que precisam. Essas são curiosidades, assim, né? Realidades que vocês foram encontrando ao longo do trajeto até chegar no monte. Percebi também no documentário que existia um medo ali no momento da subida, já em algumas montanhas. Parece um deserto, na verdade, né? Assim, lá em Chivai, porque assim, Chivai
Ela é uma cidadezinha, né, que ela fica um pouco mais embaixo, e para a gente chegar nessas pessoas a gente teve que ir subindo. Então a gente subiu até a ponta de uma das montanhas e a gente já vai lá longe. E assim, eu tenho um pouco de medo de altura, né? Eu travo em alguns momentos. E a Ele não. A subida era assim, ó, tipo caracol. E a pista era... a pista é estreita e ela vai estreita. beirando o abismo. O Então, assim, abismo. cada curva que o carro dava, chega o gelo que faltava na montanha vinha todo em E a mim, descida assim. não foi pior? Eu acho que a Na subida. eu acho que para mim foi a subida, subida. porque Subida. assim, ia ficando cada vez mais alto, cada vez mais alto. Então a descida tu já vai voltando para normalidade, tá. entendeu? Então Porque já dá pra uma base, certa né? Porque a subida você vai olhando assim pra baixo, meu Deus do céu, o cara passa na E não na para de linha subir. e não para de subir, E ele passa assim. encostando na beira. Nossa, aí eu olhava para ele e falava, tu tem muita experiência, né? Aí ele, pouquito. Agora, quantos quilômetros vocês andaram até chegar, né? Tipo, saindo da capital De até Arequipa, chegar... de Arequipa até chegar em Chivai. É uma boa pergunta, porque a gente não fez esse cálculo porque não era bem uma linha reta. A gente foi parando em vários lugares. Aí a gente não ia conseguir ter um cálculo exatamente de quanto a gente andou. Mas levamos mais ou menos 12 horas. A gente levou mais ou menos de Arequipa até aquele ponto do centro de estudo, acho que umas 6 horas, né? Aí mais de ou lá- menos. Aí depois para Chivai, mais umas 4 horas. Foi Eu ao acho que foi mais ou todo menos isso, umas 12 horas Umas até 12 Chivai. horas de Arequipa até Chivai. Ah, eu pensei que teriam levado alguns dias, assim. Não, 3 não. dias de Não, viagem de não. carro. Não, as viagens de carro, elas eram rápidas. A gente passava dias no lugar, porque a gente precisou se aclimatar para poder chegar à região da montanha, né? Então a gente passou por várias altitudes diferentes e climas também, e principalmente o frio, porque Chivai é uma cidade extremamente fria. 4 graus. A gente enfrentou 4 graus assim num horário de 7 da noite, né? E aí a gente precisava ter essa ambientação para poder chegar na montanha e não estranhar tanto, ou não passar mal, essas coisas. Então a gente passou, acho que 2 dias em Arequipa, depois a gente viajou para Chivai, ficamos mais 2 dias até subir a montanha. Aí na montanha nós ficamos 2 dias, depois a gente voltou para Chivai, mais um dia, depois voltamos para Arequipa mais um dia e aí a gente voltou. Ficaram doentes nesse período? Eu acho que doentes. Ou após? Porque eu fico pensando na temperatura Ó, eu vou e... lhe ser sincero. Eu, particularmente, não doente, sim. Na subida, eu subi bem. A descida que foi ruim. Ele sentiu a descida. Eu senti a descida porque a gente demorou, vamos colocar, a gente demorou 5 horas para subir. Descendo, subindo num despacito mesmo, bem devagarzinho, como Pico, diz. no caso. Aí na descida, a gente 2 horas e meia. Agora pega esse negocinho. Então faltou ar. Eu falei para ela, eu tô quase sem ar. A gente abriu um oxigêniozinho. Meu auxiliar, o Henrique, ele já subiu ruim. Na subida ele já subiu meio ruim já. No entanto, tem fotos aí que a gente tirou lá, todo mundo sorrindo e a cara dele emburrada. Fechado. Ele Já estava bem tava. mal. Bem mal. Os meninos chegaram, vou falar aqui. Os Fale. meninos chegaram a vomitar, né, depois da descida. Sim. Eles passaram bem mal mesmo. Colocou água, botou tudo para fora. E depois da descida do pico, o Alexandro, eu não vi mais ele nunca mais, assim. Ele se embrenhou na cabana lá e ficou desmaiado. Desmaiei. Ele desmaiou, como se ele tivesse apagado. Cansaço. Não, desmaiei. Não, eu acho que foi tudo. A altitude, Somatizou. a falta do oxigênio, o frio, O né? cansaço, tudo O junto. cansaço, a tensão de tudo. Ele desmaiou, ele só acordou no outro dia, né? Tanto que a gente chegou embaixo, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. A gente subiu 6 da manhã, eu acho. E aí a gente chegou 5 da tarde embaixo. Foram quase 12 horas, assim, ao todo, né? E aí ele apagou. E eu fiquei lá, né? Como? Fazendo algumas imagens de celular, Registros de viagem. registros de tudo. Mas foi complicado. Apagou por quanto tempo? Até me Não, eu acordarem, acordei até pra precisar ir jantar. embora? Isso, quando eu acordei, o pessoal me chamando para jantar, na verdade. Assim, mas não entrava comida zero. É, Não entrava nada. Tipo assim, o que entrou, o que saía. Assim, ainda sentia um pouco a pressão ainda. A gente saiu de lá, a boca não servia mais para nada. A boca
tudo rachado, tudo colado. A pele parecia... Tinha 80 anos, você pegava assim, a pele grudada Meu já. Deus do céu. Foi um Essa negócio. situação do ficar doente, por exemplo. Parece que eu nunca mais voltei ao normal. Eu tô sempre assim, ó, falando anasalado, né? Como se a minha sinusite ficasse atacada o resto da vida. Lá foi a mesma coisa. Parece que atacou de um jeito e eu só conseguia falar assim. E eu não estava gripada. Era realmente, eu acho que o frio que estava causando isso. Toda a pressão. A pressão. Aí, com o frio, a gente não sentia o sol. Então, a gente teve uma queimadura. Eu tive, o Ale teve. Minha pele ficou queimadona mesmo, no rosto, principalmente. Que era o único lugar que estava desprotegido, mais ou menos, né? A boca, eu não conseguia rir. Eu não conseguia falar Senão, direito. O quê? Abria sangue? Não, Ela isso, ficou ressecou. endurecida e toda ferida. Então, eu não conseguia falar direito, de verdade. Eu já nunca tava tinha pra mastigar a manteiga de cacau que a gente levou de tanto passar e ficava brincando não e não dava adiantava. jeito. Desculpa, tá rindo. Não, mas é verdade. Não, gente, eu até falei pra ele, a gente vai rir disso depois, mas, gente, na hora, era um negócio assim. Sofrimento. O Henrique, eu acho que... O Henrique tem quantos anos? O Henrique já deve estar com uns 40 e algum... O 40. Henrique, eu vou colocar uma causa aqui. Acabou a manteiga de cacau, ele pegou o batom dela e passou na boca. Tem Ele tava foto dele. usando, sabe aquele batom rosinha que a gente usa de proteção? Ele já tava ali usando o meu batom de proteção, ele não queria mais saber de nada, sabe? Ele, deixa, eu vou usar e tal. Mas, coitado, ele assim, ele sofreu muito, muito, muito mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse ver ele naquele estado, assim, de desistência, sabe? Agora, Quero mais. Dani, o Alexandre ficou aí desmaiado, pode voltar. A gente vai já subir, mas É voltando. isso. Eu queria Aham. saber ainda nesse contexto. E você, ficou mais tranquila? Tu acha que a questão de fazer atividade física antes deve ter te ajudado, pelo menos nesse momento, Eu ou acho não? que um pouquinho assim. Quase nada. Quase nada, mas eu acho que ajudou um pouco. Mas o fato de eu também não estar carregando muitas coisas, porque a gente tinha os nossos ajudantes, né, que fazia parte da equipe lá que estava levando a gente, então eles estavam levando a maior parte do peso, né? Então nem o microfone eu estava levando, estava eu e eu mesma, né? E já foi bem difícil. E aí só o microfone na hora que ia gravar, pegava o microfone e tudo. Mas eu acho que eu fiquei, assim, de todos, acho que eu fui a que mais resisti, né, em relação ao físico mesmo, do que os meninos. Foi bem difícil, mas eu estava segurando Garotona. a onda ali. Mas um resguardo que foi importante, afinal de contas, precisava Sim. fazer uma passagem precisa ali, Exato. enfim, né? Não, mas eu até falei pra Luana, esses dias, a Luana Borba, falei, Luana, tem um vídeo que eu fiz que era eu me despedindo da montanha, que eu falei, eu não coloquei em lugar nenhum. Porque, cara, eu nunca me vi tão acabada na minha vida. Sério. A minha pele, ela tava assim, completamente queimada. A minha cara tava inchada, como se eu tivesse passado, assim, 5 dias chorando. E gripada, assim, o nariz, sabe, doendo. A minha boca ferida. Aí eu tô aqui... Ai, eu vou me despedir aqui agora, não sei o quê, aqui. E eu não conseguia nem falar direito, tava frio. Aí eu falei, não vou usar esse vídeo em lugar nenhum. Mas vale de registro e recordação, né, meu Deus? Em que Vale. situação já estive? No Peru, mas Vai. estive. Aí a Luana me convenceu que ela quer usar esse vídeo hoje. Não fiz. Não, horrível. Vamos ver. Agora, voltando ainda para a subida, né? Queria saber quanto tempo levou para subirem, chegar até pelo menos a nascente do Rio Amazonas. Quantas pessoas estavam, então, nessa maratona aí? Porque dá para chamar de maratona, né? Vocês passaram, então, por vulcões. Algum deles estava ativo? Tem um único que só tá nessa ativo. região de Arequipa que está ativo, que é o Sabancaia. Ativo, sim, em processo de erupção, né? Uhum. Mas o Miste, que é o maior, que eles conseguem ver de qualquer lugar e tudo, e que é considerado um dos mais perigosos, ele está só adormecido. Ele não está inativo. Então, tomara que ele fique adormecido, porque ele já causou grandes problemas, né? Andaram por cima de algum deles? Não. Não, é porque eles ficam possível. muito distantes, né? Entendi. A gente Muito consegue ver ele distantes. de tudo que é canto, mas é muito distante. É porque Todo mundo fala que o MISME também é uma região vulcânica, né? Que ele foi originado de um vulcão, mas que tem, assim, sei lá, milhares de anos. Porque hoje a gente não vê mais nenhum sinal de vulcão no MISME, né? A não ser o solo, que é um solo bem esbranquiçado, né? Que tem um negócio assim bem... Rochoso. Rochoso, vulcânico. Mas dizem que também lá já teve um vulcão. quanto tempo para a subida?
Então, para nascente, que não é no pico, Aham. ela fica na base, foi... Assim, o carro ele chega bem Ele chega bem próximo a gente da dá uma nascente. caminhada mais ou menos de uns 10 minutos até a nascente. É, até a nascente. Ele chega bem na base, né, o carro. Aí a gente anda um pouquinho... Leva mais tempo porque a gente vai devagarzinho, né? Por causa Tipo, da equipamento. altitude. Não, e é um local perigoso, assim, não é um local de perigoso fácil porque acesso. tu tem que se equilibrar em As alguns pedras momentos, se mexem, né? o solo é fofo. Tem uma vegetação meio fofa, tu afunda, aí tem água escorrendo por todo lugar, então tem que ter um pouco de cuidado. Mas a gente levou acho que uns 15 a 20 minutos para mais chegar ou na menos, nascente. rápido, né? Sim. Da base, na base, né? Até a nascente. Do uns 20 acampamento até minutos. onde a gente vai para nascente. Agora, para subir o pico, que a gente fez isso no dia seguinte, é que demorou 5 horas e meia. Mas, tipo assim, a pessoa fala, pô, mas é tão pertinho. Tipo assim, é perto para quem conhece, porque você caminha a trajetória saindo de Chivai até a nascente por locais desérticos que se tu não souber por onde tu anda, Se tu é perde. daqueles Se perde. que se perde. Se perde. Porque tu olha pro horizonte assim, é tudo igual. É tudo deserto. Deserto. Tudo deserto. Você Tudo não tem deserto. placa dizendo, ó, dobre à esquerda, dobre à direita, não. Somente quem conhece. Não tem fim, né? Somente Não, quem ele só conhece fala o assim, local Nevado Misme. pra lá. Então, tipo E tu assim, vai quer se embora. aventurar sozinho? Daqui a pouco tá de Não volta, vai, achando não que dá. tá cheio de reto. Não tem como ir se aventurar sozinho. Tem que ter conhecimento, tem que tem ter que guia, ter. tem que ter pessoas. Até os próprios guias, eles se batem todinho para achar o caminho, porque eles ficam olhando, eles param, olham. Eu acho que eles olham a pedra, se a pedra tá diferente ou não. Daí ele fala, não, é por aqui, é a mesma pedra que eu passei naquele dia. Sabe que eles fazem Deixa um aquelas vestígio. apachetas, né? Que é aquela montagem, uma pedrinha em cima da outra. Aquilo é um tipo de oferenda que eles fazem, porque para eles toda a área vulcânica e toda montanha vulcânica é sagrada, né? Então eles têm uma crença em deuses e tal ali sagrados daquela região. E aí aquelas montagens, elas são oferendas para esses deuses e também servem de marcação de caminho, né? Então, por todo lugar que a gente olhava Sim. lá, tinha essas Tinha uma montagens. marcação E aí dele. eles vão se guiando por isso, né? Quantas pessoas para fazer essa subida, primeiramente para nascente, e aí, porque vocês acamparam, né, nessas estruturas, não tinha como voltar, ou era possível, mas foi melhor logisticamente Quando- que vocês ficassem por lá. Como é que foi, Quando foi- já o trajeto para essa subida? Quando foi mais gente, porque foi algumas autoridades, juntamente Sim. a FAZ É. e algumas autoridades peruanas, como secretário de meio ambiente, alguma coisa assim. Foram, mas eles foram, a gente chegou e da mesma pegada, eles foram lá na nascente, a gente conversou na nascente, entrevistou a nascente e eles voltaram. E assim que eles voltaram, só ficou a nossa equipe e os guias, E a Bruna, que estava registrando que a é expedição assessora pela FAZ da também. FAZ. Mas, então, assim, a nossa equipe ficou 4 pessoas, mais 4 4 pessoas dos guias. 8 Então eram pessoas 8 ficaram para subir. ao todo. Né? E a gente teve que dormir na base. Próximo da nascente. A gente dormiu próximo da Próximo à nascente e para poder subir, né? No outro dia. Firo desgramado. Menos A 10 primeira à noite a gente enfrentou menos Menos 10 graus. 10. Menos 10 à noite. Para quem tá assistindo o podcast, consegue ver o olhar de desespero de Alexandre Pereira. Desespero era sair de madrugada para fazer xixi, porque o banheiro era longe. Eles montaram um banheiro bem longe das barracas. Eu falei, gente, quem é que vai usar esse banheiro? Meu Deus, não tinha como. A gente já se Alguém bate... vai ter coragem? O Henrique, Tiveram, o né? Henrique, ele saía 2 metros da barraca, já fazia alimento, tudo era banheiro pra mim ali, ó, ao redor, já não tudo ia é mais pra... Tudo era banheiro ali, que não tinha como. O Henrique, ele saía, quando ele voltava, ele não conseguia entrar no saco dele e ficava me cutucando. Eu dormindo, ele... Me ajuda, eu não consigo entrar no meu saco, eu não consigo. Se batia todo desesperado, aí eu tinha que empacotar Correndo ele perigo. e depois eu ia tentar me empacotar, que eu já tava todo empacotado. Não, mas sabe o que é pior? Porque eles colocaram nas barracas uns colchões infláveis, né? Pra gente dormir. E aí, além disso, a gente tinha o saco de dormir. Aí, eu entrei no meu saco de dormir. Só que eu entrei de bota, eu entrei de tudo, porque tava tão frio que eu não queria tirar nada. Aí eu entrei de bota, entrei de roupa. Eu tava com umas 4 roupas, né? Aí fiquei lá. E aí eu comecei a sentir um incômodo, assim, de dor mesmo no corpo inteiro. Aí eu descobri que o meu colchão secou. E eu tava dormindo na pedra. Aí eu, como é que eu vou sair da barraca num frio desgramado daquele? Pra encher Pra acordar o pessoal, pra dizer que o meu colchão esvaziou.
Eu falei, cara, eu vou dormir aqui mesmo, do jeito que tá. Aí eu olhei pra Bruna, ela tava comigo, eu falei, Bruna, eu preciso de um analgésico. E eu não sou o tipo de pessoa que toma remédio tão facilmente. Aí eu preciso agora, porque senão eu não vou conseguir dormir. E doía minha cabeça, porque eu deitava, dava uma pressão, doía meu olho, doía tudo. Só dormi por causa do analgésico. E eu dormi, tipo assim, por 4 horas, porque eu fiquei a noite inteira tentando me resolver e não conseguia. Menos 10 não é fácil. Você não, dorme nem todo um pouco. empacotado, não tem, deixa só o olho lá de fora mesmo, porque Menos não tem 10 é Daniela muito dormindo aí difícil. sob muitas circunstâncias e você, Alexandre? Meu Deus. Não dormi. Não, quase não dormi. E ele tava confortável, mano. O colchão dele nem secou. Ah, onde? Tá Estava doido, na mas- vantagem. Mas como eu lhe falei, saí daqui. Eu, caboclo, amazonense, acostumado a pegar sol na lombar de 40 graus. Andar descalço. Pegar menos 10, assim. Eu falava assim, que eu não conseguia nem Sofrimento. falar direito. Era assim mesmo, nesse Sofrimento, nível. sofrimento. É, Total. bem isso, bem E Total. essa foi só uma noite depois que vocês chegaram na nascente do Rio Amazonas, certo? A gente dormiu 2 noites, não foi? Foi 2 ou foi 3? Lá no Nascente? Lá na Nascente. 2 A noites. gente dormiu 2 noites. Uma pegou menos 10, a outra pegou menos 6. Só negativo. Foi. Mas essas 2 noites foram por quais motivos? É porque vocês subiram gradativamente, aí dormiu mais uma noite. Depois Não. subiu É que a novamente, gente como chegou foi? na A gente Nascente, chegou- já era finalzinho da tarde. Foi, final da tarde. Aí a gente dormiu, a gente teve que dormir na base para poder subir o pico. Aí a gente desceu o pico e aí a gente teve que dormir de novo Pra poder ir embora no para outro poder ir dia. embora no outro dia. E como foi encontrar, então, a nascente do Rio Amazonas? A gente tem, né, a imagem de Daniela Branches lá conseguindo pegar na água, que ela descreve como gelada, sai de uma rocha, inclusive é uma curiosidade para quem já assistiu o podcast, se você Maravilhoso. ouvinte aqui do podcast Além da Reportagem não assistiu, já a gente faz o convite para onde você pode encontrar. Mas como foi isso? Impressionante! A Cara, rocha, pra mim, água... Foi incrível poder ver como que nasce o Rio Amazonas. Porque a gente chega e a gente vê uma água escorrendo de dentro de uma rocha, né? Aí muita gente, vem de onde? Vem para cima, vem por baixo, vem... Não, ela vem de dentro da rocha. É como se fosse uma bica, sabe? Ela vem ali, a rocha tá furada ali, naquele lugar certinho, e ela vem ali nascendo, né, jorrando de dentro da rocha. E é uma água congelante, né? Porque naquele primeiro momento ali, a água que forma a nascente é a água do derretimento do gelo, né? Uhum. Então ela vem ali, é uma água muito geladona mesmo. Congelante, de verdade, de você colocar a mão e querer tirar, porque realmente é cortante o frio dela. E, inclusive, ela fica congelada, né? Em período de nevasca, de neveiro deles, né? E foi, assim, foi emocionante. Para mim, foi emocionante estar ali. Alexandro, deu para tocar na água, sentir ela, arriscou tomá-la? Nem... Eu acho que a pegada de produção foi tão louca, porque quando a gente chegou lá, a onda era produzir, era levantar drone, era gravar, era passagem, era sonora, Conseguiu era conteúdo. Que eu quando eu pensei, já estava voltando. Essa daqui, ela é no chicote, mano. Foi assim, Mas foi Daniela? maravilhoso, foi lindo, assim. Eu toquei nela, muito gelada mesmo, assim. A vontade é você ficar mais tempo ali, mas só que a gente não, E pela tava circunstância, a gente não escurecendo, né? pôde Aí ficar eles muito tempo. ficavam, tá escurecendo, a gente tem que Tem ir, que a gente ir. tem que ir e tal, não podia ficar muito tempo lá. Uhum. Por conta do caminho mesmo de volta, né? Que É um caminho muito, muito é ruinzinho complicadinho. mesmo, perigoso. Apesar de ser mais curto, mas é complicadinho assim de sair. Aí a gente teve que Tem sair momento logo. que você tem que passar meio que se esfregando na montanha mesmo, assim, que é um pedrazinho assim que só cabe teu pé, assim. Subida para o pico. Agora vai. Agora é o maior desafio de todos, dá para dizer dessa maneira? Com certeza. Com certeza absoluta. 5 horas subindo. 5 horas, para ter uma ideia, era um pouco mais de 3 quilômetros de subida. Muito pouco, né? Se a gente Sim, parar pra muito. pensar. Mas a gente levou 5 horas e meia para subir. Porque a orientação mor, né, dessa subida é você andar a passos de formiga. Você anda com um pezinho atrás do outro. Um pezinho atrás do outro. Despacito. É despacito mesmo, assim, sabe? Porque se você arriscar dar passos mais largos e longos, você não consegue. Por causa do cansaço, por causa da respiração, né? Por causa do rarefeito. Então, tu tem que respeitar o oxigênio disponível naquele lugar. Então, você vai devagarzinho. Eu vou colocar, deixa eu só colocar
um a mais aí dentro para ela comentar. O nosso guia é um guia experiente, eu acho que ele devia ter 20 anos mais ou menos, ou mais de 20, mais de 30 anos. mais de 30 anos como guia. Quantas vezes ele subiu? Como montanhista. O Quantas- MISM ele subiu 10 vezes. Somente 10 vezes. Pra ver O que eu já acho muita coisa, sabia? Mesmo vocês Não, dizendo mas somente 10 vezes, eu mas já para acho. um homem que trabalha há 30 anos Sim, naquelas eu áreas de acho poucas montanha, vezes, porque ele disse que há muitas dificuldades e aí poucas pessoas se interessam em subir o pico. Muita gente quer ir para conhecer a nascente. Mas Quando fala para do subir ao ponto mais alto do MISM, as pessoas não se interessam tanto por conta da dificuldade mesmo da subida, né? Mas e eu não diria a estrutura, mas o solo, né? Que vocês falaram que para nascente era um pouco ali mais fofo, teve mais em algumas dificuldade. partes. Pro pico, como foi? Não, o pico é rocha pura, Rocha né? mesmo. É rocha e é arenoso, né? Porque é uma rocha se desfazendo, né? Por conta de toda a deglaciação. Então, eu até comentei que aquele ambiente onde a gente estava subindo parecia um planeta destruído, assim, uma coisa que caiu uma bomba. Foi rocha para tudo quanto é lado. e eram rochas afiadas, assim, É, que se muita- meu tênis, minha bota quando voltou, parecia, eu tinha comprado somente para essa subida. Ela voltou, parecia que tinha 10 anos, de toda rasgada que tava assim. É um solo bem complicado, assim, para a gente subir. Tem que saber onde pisar, porque é muita rocha, é muito... Tiveram paradas para descansar? Alguém pediu, provavelmente. Muitas Muito. Que paradas. condicionamento físico bem diferente. Muitas paradas. Muitas paradas. O seu José, que era o nosso montanhista, ele tem mais de 60 anos, né? Ele era o único que estava super de boa. Que ele tinha ido diretão, assim, vamos, pá! Mas a gente dava 2 passos, eu não aguento, vou parar. Vou sentar aqui, vou ficar aqui. Eu ficava tentando trazer pelo o amor ar de de Deus. volta Um para os dia já tava pulmões. pé da vida, que ele tinha calculado mais ou menos uma subida de 3 horas e meia e 4. A gente A bateu gente chegou em 5 horas e Quase o meia. A gente parava para trazer o ar para os pulmões, porque não tinha. Mas se ele tivesse uma corda, ele tinha amarrado uma corda na cintura dele e saía empurrando a gente. Vamos, ele vai, vamos, Daniela, Vamos, vamos. Aí eu... Chegou uma hora que eu juro pra vocês, eu achei que eu tava bem assim, eu acho que faltava, sei lá, uns 3 metros pra eu chegar no pico, aí eu falei, eu não vou mais aguentar, eu não vou subir, eu não vou. E parece que quanto mais está próximo, Mais cansaço te dá. A minha perna tava doendo, panturrilha tava doendo, quase que eu tive uma cãibra lá em cima. É muita coisa. O perigo é tão grande que você não pode ficar muito tempo lá em cima. Não pode. Você tem chega um no tempo pico e- limite de estar ali tem que naquele descer. pico lá. Porque por causa do ar, tudo isso daí. Se você passar mal, não tem como pedir socorro. Então tem toda essa preocupação. Então por isso que a ideia era ter um tempo exato daí chegar e um tempo exato para a gente descer. Para a gente não ter esse sofrimento todo, né? que horas vocês começaram a subir o pico? De manhã Gente, cedo. era né? umas 6 horas, mais ou menos. 6 horas, 6 e meia no máximo. Da manhã, né? Da manhã. A gente chegou lá meio-dia e 30, por aí. Mora aí. Sei quem chegou na barraca de volta já era finalzinho da tarde já. É. Assim. Mas Porque voltando a gente lá em ficou cima. um tempo no pico, né? E aí depois a gente desceu. E nesse meio tempo da subida, conseguiram se alimentar? A gente parou para se alimentar e para tomar água, né? Aham. Porque tem que ficar hidratado, porque apesar do frio, tava 8 graus nesse dia, a gente precisa ficar se hidratando por causa do sol também. A alimentação era lanchezinho, tipo assim, lanche de criança. Você leva uma maçã, você leva uma banana. É, uma coisa leve. Não era alimento assim, era coisa básica só para você chegar lá em cima e Pra ter como se sustentar pra ter nesse como dia, né? sustentar. É. Chegando no pico. Essa daqui teve medo. Pois é, eu tô pensando na paisagem. A pergunta que como é que é? Eu Vocês falei- narrando aí como um A Daniela, planeta você viu a Daniela fazer a passagem sentadinha? Eu fiz a Eu não passagem queria ela sentada. sentada. no eu queria- pico? Não Isso. consegui assistir o Não episódio consegui. do pico ainda. Ó, pra quem tá sim, ouvindo a sim. gente no podcast, estamos gravando na sexta-feira, Sim. onde vai ao ar o último episódio antes de ter ido pro Fantástico. Então ainda não consegui ver o último episódio. Mas se É. você ver, você vai ver a Daniela. Ai, cãibra agora. E Você vai ver- gatilho, não, hein? Falou tanto. É gatilho. Você falar, Daniela, chegou lá em cima, Daniela, eu te quero aqui, quero levantar um drone, você bela, o vento batendo forte. 30 você, quilômetros o vento. Você em pé, só que o pico é aqui assim, né? Não, Tipo, o pico é um pico mesmo, assim. Tipo, é um negócio, sabe? É assim, ó.
Aí o Daniela... Tem eu te- esse lado e esse Daniela, lado. eu te Ele é quero em dessa pé. finura aqui. Tu tá Daniela, eu te entendendo? quero em pé. Aí ela, não vou. Eu falei, Em pé? eu te quero em pé. Não vou, mas eu te quero em pé. Eu não vou. E não saiu Eu de falei, jeito eu nenhum. não vou levantar daqui. A minha perna estava muito dolorida, o vento estava de 30 quilômetros, era capaz de eu levantar e o vento me derrubar. Eu falei, não vou, eu vou ficar aqui, eu vou gravar sentada. E a passagem ficou linda Ficou. sentada. Todo mundo sentou, Mas eu preferi ficou em pé. lindo. Porque em pé ia ficar todo mundo em pé, uma bagunça toda. Eu falei, não, senta, bora ficar sentado. Estável, tá ótimo. Tudo certo aqui. Porque você consegue, você que no pico, você consegue olhar para baixo da frente e para baixo da costa, assim. Você olha assim, meu Deus do céu. Aí ele é pra frente, né? Sim, tá no Exatamente. rosto. Então ele era o único que estava em pé. Aí ele ficava lá, aí ele chegava na beira do negócio, aí eu falava assim, Alexandre, eu vivia gritando, falei, Alexandro! Gastando teu ar, né? Exatamente. E depois não quer desmaiar, Pra né? salvar sabe, a pessoa que senão, né, se empolga ali na beira do abismo. Por isso que saiu belas imagens. Por isso que quando ele desceu, ele estava acabado. Por isso desmaiou, né? Por isso Por precisou de isso ajuda. desmaiou, exatamente. Agora, quanto tempo vocês ficaram no pico, né? Porque, claro Em que... cima lá mesmo, né? É, porque tem um processo ali de produção para pensar na passagem, no texto que vai ser feito para reportagem e tudo. Mas, assim, vocês são humanos também, né? Vai apreciar minimamente ali a chegada. Então, Deu para fazer isso? Não deu muito tempo nem de pensar no texto da passagem. Foi assim, no vai. Porque como o vento estava muito forte, a gente não teve a chance de dizer bem assim, vamos fazer de novo, desce aí o drone de novo, não sei o que lá. O drone aguentou 2 passagens, porque ele tinha que ficar se esforçando para Pra ficar poder num lugar, aguentar no vento. para Por poder se conta da aguentar no densidade. vento. E aí a gente não tem energia lá para carregar, não tem nada. Então, a gente teve que fazer na porrada mesmo, assim, chegou, falou, gravou, fez 2 vezes no máximo, desceu, acabou o drone. Então a gente conseguiu pegar poucas imagens, inclusive, de sim. drone dessa região. Fiquei muito triste por causa disso. É, porque a gente não conseguia, a gente precisava economizar a bateria do drone, né? E ela vai muito rápido, mesmo em lugar onde não tem vento. A gente não conseguiu levar gerador, assim, vamos supor. A gente não conseguiu levar um gerador para que a gente, à noite, conseguisse colocar o nosso material para carregar. Não teve isso. Então, a gente teve que adaptar algumas coisinhas para ter o mínimo de energia para a gente poder gravar. E isso, ó, imagina, a gente ficou 2 dias economizando para poder ter... Senão era para ter gerado muito mais material, muito mais conteúdo. De drone, assim. muito mais coisa. Não Mas deu. ficou maravilhoso. Mas eu digo para ele que a gente conseguiu guardar na memória, além dos telefones e tudo, porque até meu telefone descarregou nesse dia, então não consegui fazer muita coisa lá na área do pico. Eu fiz no telefone dele e no telefone do Henrique, né? E assim, mas eu acho que as paisagens que a gente encontra lá são paisagens montanhosas, né? Nessa área do Mismo especificamente, muita coisa seca, né? Que estava, inclusive, no período seco, final do período seco, né? Então, não tinha como ter muita neve naquela região ali. Mas tudo muito bonito, né? Tudo muito diferente do que a gente vê, do que a gente está acostumado a ver. E ficou na memória. Para onde você olha, é uma paisagem diferente. Para onde você coloca a Tatuei na câmera, memória e na pele. pra onde Na você coloca pele também? pele. Eu tatuei esses dias agora. Tatuou já? Tatuei. É, gente, memorável. Porque para mim foi muito marcante, né? E eu não podia deixar passar. Olha, quanto tempo passaram no pico? Tipo, deram mais de horas ou Não. minutos? Não, minutos. Acho que o máximo, assim, Meia hora? 40 minutos. Meia no hora, 40 máximo. minutos. Né? É. Como eu lhe falei, não pode ficar muito tempo, porque a altitude, o oxigênio vai... A recomendação é que não fique, né? A gente Muito. extrapolou porque a gente estava gravando. A gente já extrapolou um pouquinho, acho que foi isso, tanto, de meia hora, 40 minutos. A preocupação dos guias era toda hora. A gente que é jornalista, A periodista, gente nem como ele liga, fala, a gente quer lá ficar a gravando, gente né? quer ficar lá, mas os guias toda hora, bora Daniela, bora Daniela. Apressando. Descida, mais difícil. Desci bêbado. Ele desceu como se tivesse bêbado. Fui pra Escocuia. Acabou, eu não sei explicar de fato o que aconteceu com ele. Ele vinha realmente costurando as rochas e A eu cabeça- com medo Deus. dele cair e se A machucar. cabeça tava bem, né? mas o corpo não respondia. O corpo dele não Então, respondia na descida, eu mais. peguei a câmera e falei pro guia, leva. E eu vou já descer. fiz o Não que eu dá. tinha que... Já não dá. Eu Tanto acho que eu gastei o grupo como... ia todo assim, e ele vinha lá atrás, porque ele vinha Porque, como eu falei, parando, logo ele no vinha- início,
Logo na subida eu gastei muita energia, porque como eu lhe falei, você vai na frente, você vai atrás, você levanta drone, você faz GoPro, então você tem um processo de gasto de energia tanto mentalmente como fisicamente ali. Como ela falou, só o fato de você pentear seu cabelo, você já está gastando energia. Cansado. Agora imagina você tá descendo, subindo, vai aqui, segura aqui, ó, dando, sabe? Então esse processo com certeza eu acho que a minha energia eu coloquei ela toda na subida. A gente não já sabe estava de lá fato o embaixo. que aconteceu, mas o fato é que ele ficou muito debilitado na volta, né? Ele ficou bem A ruim descida mesmo. foi ruim. Ele e o Henrique também. O Henrique já estava ruim na subida, quase ficou pelo meio do caminho. Ele foi na garra mesmo, assim, A descida de foi subir, muito rápida também. porque, imagina, né? Tu chegar até metade do caminho e não chegar no pico, eu acho que o sentimento de frustração é enorme. Então, assim, Total. ele ultrapassou, assim, todos os limites dele para subir. E na volta ele também ficou bem ruim. Aí os dois tiveram que usar oxigênio, né? Na volta. Deitaram A lá subida e foi boa. oxigênio para poder ganhar um gás para continuar a descida. E você, Daniela, ficou Não, estável? eu fiquei, assim, eu senti muita tontura na descida, né? Também porque a gente veio num ritmo mais rápido. Como a gente estava devagarzinho para subir, a gente veio o contrário na descida. A gente veio rápido, né? Ia descendo, já sabia o caminho e tudo. Então, a gente veio no ritmo. Então, eu senti muita tontura. Não cheguei a ter enjoo, nada, mas a tontura, a dor de cabeça, né? A pressão. Mas eu fiquei bem. Não fiquei tão debilitada que nem os meninos. O meu problema mesmo foi mais físico, por conta do frio, por conta da boca ferida, que estava me incomodando muito, né? A pele ressecadíssima, assim. Então, isso tudo estava me incomodando, né? Agora, desfecho dessa história, períodos de volta para casa, viagem, todos muito cansados, abalados fisicamente, né? Apesar de todo o desafio valer a pena, porque, Sim. enfim, o material que a gente tem na casa É impecável, lindo, né? lindo demais de assistir, de reassistir também, porque já fiz isso. Recuperação voltando para casa, porque aí você sai mais uma vez de o quê? Graus negativos no Peru, no pico, e volta para Manaus com 30 graus. Mas a gente teve um alívio, assim, que a gente saiu do frio e conseguiu um equilíbrio. participar de uma piscina de águas termais. A gente foi nas Fale águas aí. termais, nas águas vulcânicas, Águas né? quentes. Quando a gente desceu da montanha, a gente foi pegar um calorzinho das águas vulcânicas. O cheirinho é horrível, mas Enxofre, horrível. enxofre puro. Mas deu para aquecer um pouquinho para a engrenagem voltar a funcionar melhor. E aí a gente seguiu. A nossa volta, né, de Arequipa para Lima, que a gente foi pegar o avião em Lima, a gente foi de ônibus, né, de Arequipa para Lima. 12 horas. 12 horas de viagem. Então foi bem pesadinho também. Mais um e mais cansaço. uma aventura para mim, Paisagem, principalmente. para mim foi a melhor, ela não gosta, mas para mim foi a melhor viagem que eu fiz de 12 horas. Nossa, mas por Imagens quê? maravilhosas, paisagem maravilhosa. É lindo de se ver mesmo, assim. Inclusive porque a gente beirou o mar, a gente foi pelo litoral ali, né? Então foi maravilhoso, lindo. Só que é aquela coisa de que Cansativo. as estradas do Peru, elas são Uma das entre mais as perigosas. montanhas, e elas estão entre as mais perigosas do mundo, né? Porque a gente passa entre rochas. E o ônibus era um ônibus de 2 andares, né? E o trânsito nessas estradas é um trânsito pesadíssimo, de carretas, de ônibus, e é assim, um tirando o fio do outro. E aí tu vai fazer. É a mesma história da montanha lá. Sim, da você subida. Você vai. Ele beira os abismos. E é um ônibus de 2 andares. E a gente estava Pesado. sentado na frente, eu estava assim, ó. Olhando. Palme dentro, assim, as coisas. Aí eu. Ele passava, chega. O meu coração vinha, sabe? O curioso é que vocês subiram o pico, subiram tudo. É um negócio de É um morte misto no de morte, emoções. entendeu? É. E ainda que apareça um outro desafio, essa sensação não some, Eu né? falei pra ele, no dia que a gente foi, que a gente desceu, eu disse assim, a gente para pra pensar e fala, meu Deus, como é que a gente quis subir? Essa montanha. Aí, hoje aqui, se alguém dissesse pra mim assim, vamos fazer uma aventura lá no Mist, no vulcão adormecido, eu iria. Eu iria, A tranquilamente. gente iria. Exatamente. Com outro repertório, né? Com outro repertório, iria para, sabe, para fazer outra aventura, porque a gente na hora a gente sente, sofre, não sei o que, tudo, sabe, mas depois a gente quer de novo. Alexandre Pereira, valeu a pena? Tudo valeu a pena. Faria novamente? Faria Acabou de deixar novamente. essa declaração Não, aí. eu cheguei a falar para ela, ó, a gente foi um pouco sem saber
o que a gente ia encontrar. Agora que a gente já sabe, será que não valeria uma pena voltar novamente Agora e ele quer contar ir de uma história novo. diferente? Né? Já propondo para este ano de 2024. Claramente. Daniela, considerações? Eu acho que foi tudo muito desafiador, né? Mas foi uma experiência para mim inesquecível, de todas as formas. Vou mesmo guardar para sempre essa expedição e eu faria muitas outras mais parecidas como essa. Com certeza. Alexandre Pereira, Daniela Branches, muito obrigada. A gente que agradece pelo espaço. Que legal poder contar. Foi maravilhoso. Sim. Olha, a série de reportagens está disponível no Globoplay. Você também pode conferir acessando o portal G1 Amazonas. A gente deixou o link lá, gratuito, nem precisa fazer a assinatura do Globoplay. Você assiste, reassiste. E é claro, a gente vai ficando por aqui. Esse é mais um episódio do podcast da CBN Amazônia, além da reportagem. Manda pra tia, pra mãe, pro seu namorado, pro esposo. É muito grande, não interessa. Assiste aí aos pouquinhos, aos bocados, na academia, no trabalho, no seu carro. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Mas logo mais temos outros episódios. Até a próxima. Além da reportagem.